Eu já orei, mas eu quero reafirmar a nossa alegria de estarmos aqui na casa do Senhor, né? De poder rever irmãos, amigos e poder compartilhar a palavra de Deus com a minha querida igreja. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Eu estou percebendo que antigamente a gente falava assim, abre a Bíblia em tal lugar, a gente ouvia o barulho, né? Hoje a gente não ouve mais barulho, já viu? Não tem mais barulho. Por que não tem barulho? Celular, né? Celular não faz barulho, né? Você vai lá, então daqui a pouquinho a gente vai ter que falar assim, eu peço a você que abra o seu aplicativo aí, em tal lugar assim, assim. Está abrindo no lugar certo, né? Não faz mais. Ok, então você abriu aí em João capítulo 4. Eu vou ler do verso 20 ao 24, ok? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nós conhecemos o contexto, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, à beira daquele poço. É um texto longo, o que nos interessa hoje aqui nessa noite é o que nós lemos, mas só para contextualizar, Jesus toca num assunto ali da vida dela muito pessoal e ela desvia o assunto sobre o local de adoração, não é? Vocês dizem, os nossos pais adoravam aqui, e vocês, judeus, ela era samaritana, dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é? O que é certo, o que é errado? E Jesus respondeu para ela, entre outras palavras, o local não importa muito, né? O local não importa muito. Vai chegar o tempo que vocês não vão conseguir adorar nem aqui, nem lá. E ele disse naquela época, esse tempo já chegou. O nosso objetivo aqui é aprofundar um pouquinho a nossa compreensão, melhorar a nossa compreensão sobre essas palavras de que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Nosso objetivo aqui é focar hoje nessa parte da Bíblia. E aí eu estava observando lá, muitos de vocês conhecem aquela Bíblia de estudo Andrews, não sei se é assim que fala, mas é parecido com isso. E aquela Bíblia ela tem alguns comentários, né, sobre algumas passagens. E sobre isso ela diz lá o seguinte, adorar em espírito precisa ser uma atitude de mente e coração, ao invés de rituais exteriores. Ou seja, adorar em espírito é, acima de tudo, um reconhecimento da soberania de Deus. Não é? O que fazemos importa, né? Como adorar importa. Mas existe uma grande mudança de cultura para cultura. Existe uma grande mudança. Vocês já observaram como que o árabe adora Deus? Eu não sei porque eu tenho uma certa admiração por aquela atitude, né? Porque a Bíblia em alguns lugares fala de alguém adorando com o rosto em terra, né? E o árabe, ele praticamente coloca o rosto em terra adorando. Ele não só prostra de joelhos, como a maioria das nossas orações, elas são de joelhos. O árabe, ele adora dessa forma, com o rosto em terra, né? E aí a Bíblia de estudo Andrews continua dizendo, e em verdade, que diz que essa palavra verdade no Evangelho de João,
ela é a revelação da vontade e do caráter de Deus nas palavras e ações de Jesus. Né? Então, adorar em espírito e em verdade. Aqui a gente tem uma definição clássica disso aqui. E aí, Ellen White tem uma frase sobre adoração. Aliás, ela não fala especificamente sobre adoração. Disso que eu vou repetir aqui, que eu gosto muito dessa frase, que ela diz o seguinte, que nós crentes, nós precisamos contribuir para criar um ambiente propício à adoração. Entenderam? O raciocínio é longo, mas nós temos essa quase que obrigação de criar um ambiente propício para a adoração. Ela fala isso num contexto de sábado, da guarda do sábado, da nossa presença na igreja no sábado. Não é? Mas nós somos adoradores, não só no sábado. E não somos adoradores não somente na igreja. Concordam? Né? Então, nós adoramos em casa. Né? Se não todos, mas deveria ser, todos os crentes, deveria ter um local na sua casa apropriado para você conversar com Deus todas as manhãs. Não importa se é só você, se é você com a sua família, mas você ter o seu momento de comunhão com Deus. Normalmente é quando estudamos, fazemos o ano bíblico, quando estudamos a lição, quando oramos, nos prostramos diante do Senhor e colocamos ali as nossas súplicas, preocupações, pedidos, agradecimentos. Quando nós falamos com Deus, colocamos a nossa vida nas mãos dEle. Então, se eu tenho que criar um ambiente propício para a adoração, é evidente que isso extrapola o ambiente da igreja. Concorda comigo? Também na igreja, sim. Criar na igreja um ambiente propício à adoração. Mas em casa também. Né? E aí eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi uma vez. Eu não me lembro se é um pastor, mas é alguém falando da família. Que ilustra muito bem o que nós estamos falando aqui. O testemunho dele é o seguinte. O marido e a esposa e 2 filhos, 2 crianças. Eles, todas as manhãs, eles se reuniam para fazer o culto. Então, eles revezavam ali quem escolhia a parte da Bíblia que ia ler, quem é que ia orar, quem é que ia escolher o hino. Todo dia, coisa rápida, de 15, 20 minutos, mas todo dia tinha aquilo ali. Então, e nesse dia específico que ele conta o testemunho, era o dia desse chefe de família fazer oração. Fizeram tudo que tinha que ser feito, o final era a oração. Quando ajoelharam para orar, ele não conseguiu orar. Porque ele se lembrou que eles estavam num momento ruim do casal. Eles tinham tido uma discussão na noite anterior, foram dormir sem resolver o problema, e quando ele ajoelhou para orar, ele não conseguia falar. Simplesmente não saía nada. Aí ele pediu licença à família, eles sentaram, conversaram, pediu perdão para a esposa, para as crianças, e depois ajoelharam e oraram. Entende o que nós estamos falando aqui? Criar um ambiente propício à adoração. Mas aí, olha só, se eu tenho que ter a preocupação de criar um ambiente propício à adoração na igreja, se eu tenho a preocupação de criar um ambiente propício para a adoração na minha casa, tem um outro local que eu preciso também me preocupar em criar um ambiente propício. E eu quero que você me diga qual é. Oi? No trabalho, sim, mas a Amanda falou no coração. É o que chamamos de coração, né? Mas eu anotei ali na minha passagem, na mente. Eu preciso, na minha mente e no meu coração, o coração é uma espécie de símbolo, né, do que acontece na mente. Eu tenho que ter esse ambiente propício no meu coração, na minha mente. Eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter essa vida de oração. Nós vamos ver aqui que essa questão é muito, a questão da adoração, ela é muito mais, ela extrapola completamente o ambiente de igreja, porque aqui é muito fácil adorar. Uma vez um pastor falou que o local mais fácil de você ser crente é na igreja.
Porque aqui está todo mundo crente, está todo mundo em paz, ou pelo menos deveria estar, né? Nem sempre a gente está. Mas, porque cristão também tem problemas, né? E muitos. Mas é um ambiente onde nós concordamos, a gente vem aqui com esse objetivo. Então, não é difícil ser crente na igreja. E aí também ele fala, mas você sabe qual é o local mais difícil de ser crente? É em casa. Porque quem fala isso foi um pastor. Ele fala assim, porque em casa eu não sou só pastor. Em casa eu sou marido, eu sou pai, eu sou o comprador que está na fila do supermercado, não é? Às vezes. Então é mais difícil. É por isso que a gente precisa criar um ambiente propício para adoração, primeiro na minha mente, no meu coração. Porque é de lá que parte todas as coisas. Jesus não falou que do coração que procede tudo? Mas aí, Jesus comenta algumas coisas que eu quero ver com vocês aqui, para a gente prosseguir no nosso raciocínio sobre isso. Abre sua Bíblia lá em Mateus 5. Mateus 5, 23 e 24. Amém? Amém? Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que é para fazer? Deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois, vem e apresenta a tua oferta. Olha, que coisa, hein? Se a gente associar isso aqui, a resposta que Jesus deu para alguém que perguntou para ele qual era o maior mandamento, você lembra disso? O que Jesus respondeu? Mas olha só, a Janildo falou aqui muito rápido. Fala de novo, Janildo. Continua. E o próximo? Pois é, mas tem uma frase que ninguém lembra. Ela não lembrou ali, por isso que eu pedi para ela repetir, que tem uma frase que ninguém lembra. Que Jesus fala assim, ó. E outro semelhante a este. Gente, isso faz toda a diferença. E se a gente juntar esses dois versos, nós concluímos que há uma adoração sincera, uma atitude de um verdadeiro adorador, está totalmente relacionado à qualidade dos meus relacionamentos. Porque, Senhor, qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Nós não temos dificuldade nenhuma de compreender o quão importante é amar a Deus. Nós temos dificuldade? Nenhuma. Nós somos crentes em Jesus, então nós não temos dificuldade nenhuma. Mas aí a gente deixa aqui meio de lado. E outro semelhante. Por que é semelhante? Porque não é igual o amor que eu tenho por Deus com o amor que eu tenho pelo meu próximo, ou até próximo mesmo, próximo, pai, mãe, marido, esposa, filho. É diferente, por isso que ele fala que é semelhante. Mas ele está dizendo que ele tem um grau de importância parecido. Então, o meu amor pelo meu irmão, pelo meu semelhante, ele tem a ver com o amor que eu tenho para Deus. Correto? Ou estou errado? E aí, avançando um pouquinho mais, nós chegamos em 1 João 4:20. Primeira epístola de João, não é o Evangelho. Acho que eu tenho que fazer igual vocês, começar a pregar no celular, hein? Acho que eu demoro muito a achar. 1 João 4:20, diz assim, ó. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrecesse a teu irmão, ele é o quê? Hein? Mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, que vê,
Como pode amar a Deus a quem não vê? Você percebe a conexão do amor que nós temos por Deus e amor que nós temos pelo próximo? Então nós podemos afirmar que essa verdadeira adoração que Jesus fala aqui, ela tem a ver com tudo isso. Se eu estou preocupado com a qualidade da minha adoração, a adoração passa a ser um estilo de vida, né? Amar a Deus passa a ser um estilo de vida. Vamos seguir em frente aqui com Hebreus 12. Você está em 1 João, você volta um pouquinho. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Opa, está lá, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebe a direção que nós precisamos caminhar? Nós podemos não saber tudo, não está tudo escrito na Bíblia, mas nós temos uma direção muito clara, né? Para sermos verdadeiros adoradores. Agora eu quero que você volte os seus olhos lá para o livro de Gálatas. Gálatas 5 é uma passagem bem conhecida nossa, que Paulo descreve lá algumas situações de uma natureza carnal e de uma natureza espiritual. Ok? Nós vamos ler a partir do verso 16, Gálatas 5, 16. Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que vocês querem. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Verso 19. Porque as obras da carne são... E aí ele tem uma listinha aqui vamos dizer assim, né, de coisa ruim que a gente tem no coração, que o ser humano normal, pecador, tem no coração, que todo mundo tem de um modo geral, mas o crente pode ser que você não tenha mais muito dessas coisas aqui, porque o Espírito Santo vai limpando, ele vai atuando na nossa vida e ele vai limpando, né? Graças a Deus que isso é assim, né? As obras da carne manifestas, as quais são, e ele fala em prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Vamos parar por aqui. Quando eu olho para essa relação aqui, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte: eu não tenho que me preocupar com tudo isso aqui. Até porque seria uma carga pesada demais um ser humano só ter todas essas tentações aqui, né? Todos esses defeitos, né? Eu penso assim, ó, eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que eu penso assim. Eu não preciso me preocupar com prostituição, com idolatria. Eu tenho no meu coração que eu nunca vou adorar um outro Deus, né? Com feitiçarias. Se pensarmos logicamente, racionalmente, qual a chance de um crente virar um feiticeiro? Muito pouca, né? Então eu não tenho que me preocupar com isso, né? Homicídios, não estou pensando em matar ninguém, né? Agora, tem um monte de coisa que eu tenho que me preocupar. Impureza, lascívia, que é o quê? Impureza sexual, né? Inimizades, eu tenho que me preocupar, né? Porfias, eu até escrevi que é porfia. Sabe o que é porfia? Brigas, contendas, dissensões, né? Inimizades, né? E aqui emulações, pode também ser traduzido, entre outras coisas, como uma teimosia muito grande, uma competição muito grande, no sentido de teimosia. Nem sempre uma teimosia é ruim, né? Se você estiver sendo teimoso no errado, é ruim. Mas você pode estar sendo teimoso no bem.
né? Então você percebe que grande parte dessa lista, ela envolve relacionamentos humanos. Ela envolve relacionamento humano, né? Obras da carne, obra do Espírito. E aí ele termina, né? Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você percebe que parece que isso tudo aqui é parente do amor? Tudo parece estar ligado ao amor. Parece que o fruto do Espírito é o amor. E aí, junto com o amor, você tem essas qualidades. Não é verdade? Esses sentimentos negativos que Paulo coloca aqui como obras da carne, normalmente quando a gente briga com alguém, quando a gente está aborrecido, está em contenda com alguém, normalmente esse sentimento, ele surge de um sentimento de egoísmo, não é? Normalmente ele surge de um sentimento egoísta. Eu quero defender os meus interesses. Quando os meus interesses eles são ignorados ou feridos, ou alguém perto de mim, eu não me sinto confortável. E aí surgem as brigas, as contendas, as porfias, não é? E pode ser que em muitos casos na sociedade, a gente tem que defender os nossos interesses, não é? Você falar isso para um trabalhador, não é, que ele não pode defender o interesse dele, é complicado, né? Nós precisamos defender os nossos interesses em muitos aspectos. Quem sabe na escola, na faculdade, no trabalho, não é? No condomínio onde você mora, né? Se cobrar uma taxa além do previsto lá, você vai procurar a pessoa e falar, o que está acontecendo aqui e tal, procurar esclarecer, né? Mas olha só, sabe o que eu descobri? Na obra de Deus, você não deve colocar interesses pessoais acima da obra de Deus. Na verdade, o verdadeiro adorador, vamos colocar assim, o obreiro, aquele que está trabalhando para o crescimento do reino de Deus nesse mundo, ele não tem interesses pessoais. Ele defende o interesse de quem? O interesse de Deus. Sempre. Sempre. Ele defende o interesse de Deus. E nós estávamos conversando no estudo agora há pouco ali, e nós falamos lá o seguinte, que isso às vezes é muito bom, porque na igreja, uma pessoa que tem uma função de liderança da igreja, ele pode sofrer críticas, né? Isso é comum entre seres humanos, pode sofrer crítica. Mas se você tem a consciência de que você está agindo, que você está agindo estritamente baseado naquilo que você recebe como orientação de Deus, você não tem que se preocupar com a crítica. A gente não vai falar, mas você poderia dizer para a pessoa assim, olha, se você não está gostando do que eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo, você tem que falar com Deus, porque eu estou fazendo aquilo que eu entendo que isso é a vontade de Deus. Então, isso tira até um peso das nossas costas, não é verdade? E isso, às vezes, pode não custar muito barato, porque nós somos pecadores, não é? E algumas verdades nem sempre são fáceis da gente reconhecer, mas é uma realidade. Nem sempre aquilo que a gente está propício a fazer é da vontade de Deus. Então, às vezes, a gente sozinho mesmo, não precisa de questão de relacionamento, não. Só eu e Deus, eu posso ter algum sofrimento com isso, porque eu sei que Deus quer que eu faça alguma coisa, mas eu quero fazer outra. Paulo fala isso lá, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu consigo fazer de uma facilidade extraordinária. Não é? E aí, mas isso, a gente precisa caminhar nisso aí, né? Vamos ler agora Filipenses. Filipenses 2,
do 5 ao 7. Você conhece o texto? Não conhece? Posso ler? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso é um desafio tremendo. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas, às vezes, para construir um relacionamento saudável, você precisa, pelo menos, se aproximar disso aqui. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Mas, irmão, você não acha que isso é um padrão elevado demais para a maioria de nós? É claro que eu acho. Um padrão extremamente elevado. Como é que eu, miserável pecador que sou, posso ter o mesmo sentimento que houve em Cristo? Né? Mas nós precisamos crer que Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Ele é capaz de prover uma condição mental e do coração favorável para que a gente aja dessa forma. Às vezes, se humilhar diante de Deus, quando a vontade nossa não é de acordo com a vontade dele. Às vezes, se humilhar diante de um ser humano. Né? Pedro não fala, humilhai-vos sob a potente mão de Deus e o diabo fugirá de vós. Né? E por que eu posso acreditar que Deus pode suprir isso aí? Porque Ele já fez isso no passado, com seus servos. Vamos lá no livro de Atos. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. A partir do verso 54. Nós conhecemos a história. Pedro foi praticamente o primeiro mártir aí da igreja do Novo Testamento, né? E ele foi levado a julgamento. E a partir do verso 54 nós lemos assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do que, irmãos? Cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verso 57. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Que coisa, hein? Ele foi martirizado e ele orou pelas pessoas, pelos seus algozes, pelas pessoas que estavam atentando contra a vida dele. O Espírito Santo pode ou não pode fazer isso em nós, em mim e em você? Nos colocar diante de humildade, diante de uma pessoa que você precisa se reconciliar com ela. Nos colocar diante de humildade, diante de Deus, né? Para a gente se reconciliar com Ele. Acredito, irmãos, que o pouco a gente tem de acesso, que não é pouco, né? Mas pouco a gente conhece,
a verdadeira adoração precisa desse estado de espírito. Eu preciso me aproximar disso, de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas eu pergunto para vocês, com quem Estevão aprendeu isso, essa atitude dele? Hein? Vamos lá em Lucas 23. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Você achou? Quem pode ler para nós aí? Está lá. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Com quem que Estevão aprendeu? Com o próprio Jesus. Porque se a gente falar de Jesus, mas Jesus é Jesus, né? Você não pode comparar com ele. Mas um ser humano como eu e você, que era diácono da igreja naquela época, ele teve a mesma atitude, diante de uma violência extrema, que ele foi morto. Ele orou pelos seus algozes, se submeteu a ele. O verdadeiro adorador precisa se submeter à vontade de Deus todos os dias para ser santificado. E agora, sabe o que acontece conosco? Quando a nossa vida está em total trevas, a gente está todo errado, a gente tem consciência disso, e aí a gente conhece o Evangelho. A gente conhece o Evangelho, a gente conhece o amor de Deus por nós, a gente conhece que Jesus, fica sabendo que Jesus morreu por nós na cruz, e que vai voltar e vai nos levar para o céu, tudo que nós conhecemos. E aí a gente corre para a igreja, encontra aqui um ambiente favorável, saudável, a gente começa a frequentar a igreja, batiza, e pensa assim, agora eu estou seguro aqui. Não é verdade? A gente se sente seguro. E está certo. Mas com o passar do tempo, você descobre, sabe o quê? Você descobre que o diabo ainda não desistiu de você. E isso não é legal. Você descobre que você precisa continuar perseverando, continuar estudando, continuar a sua entrega. Mas, irmão, eu tenho 30 anos de igreja. Continua, meu querido. Persista. O diabo não desiste fácil. Você tem que prosseguir. Tem um verso lá em Oséias. Vai lá em Oséias 6. Oséias capítulo 6, verso 3. Vê se é isso mesmo. Esse texto na tela ajuda demais, né? Só essa primeira frase ali, olha só. Conheçamos e fazemos o quê? Prossigamos em conhecer ao Senhor. Não basta você conhecer, você tem que prosseguir. Você tem que conhecer mais. Porque as maravilhas de Deus, elas são insondáveis, elas são infinitas. Não tem fim. Por mais que você conheça, você sempre vai precisar andar uma segunda milha e conhecer mais, um pouco mais. Não é? Porque, como diziam os nossos avós, todo cuidado é pouco. Não é? E lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, rugindo, procurando a quem devorar. Ele faz isso só com os novatos da fé? Não. Infelizmente não é não, irmão. Infelizmente não é não. A gente precisa prosseguir. Prosseguir, continuar. Sabe qual uma das estratégias mais eficientes do diabo para prejudicar uma igreja? Sabe qual é? Causar desunião, brigas, contendas, desavenças, pessoas defendendo o seu interesse próprio.
Um defende o outro aqui, o outro defende ali, mas Jesus sabia disso. A boa notícia é, Jesus sabia disso. E aí lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele fala, nos dá um conselho lá, para evitar cairmos nesta armadilha. João 17. João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. Nós lemos o 20, né? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse aí é o antídoto contra a intenção do diabo em causar desarmonia entre a gente. É a palavra de Deus, que orou por nós, lá na época dos discípulos, no ministério dele. Orou por nós aqui, membros hoje de Copacabana, aqui que estamos aqui. Ele orou por nós. Orou por mim e por você. Não rogo somente por esse, mas por aqueles que ainda vão crer no futuro. Eu oro por eles também. Amém? Então, e vamos lá para Romanos, para a gente caminhar para o final. Romanos. Romanos 12, verso 1. Romanos 12, verso 1. Nós lemos assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu sou apaixonado por esse versículo aqui, o 1 e o 2. Mas o que nos interessa hoje é o 1. Porque a proposta de Paulo aqui ela é extremamente grandiosa. Certamente, ele falou isso fazendo um contraponto com uma crença pagã, de que o sacrifício humano era uma prática entre eles. Os adoradores de deuses pagãos faziam oferendas, ofertas de seres humanos, não é? Ofereciam a eles, queimava a pessoa lá, para aplacar a ira divina lá do Deus pagão. E Paulo está dizendo aqui, não é isso não. O que Deus pede é que você entregue a sua vida nas mãos dele. Ele não quer que você morra. Ele quer que você viva. Porque morrer vai ser um sofrimento tremendo, mas vai durar ali o quê? 40 minutos, 1 hora e acabou. Ele está dizendo assim, o que Deus espera de você é que você coloque a sua vida nas mãos dele e dure todo o seu tempo de vida. E aí, nós podemos perceber que é só daí que pode surgir uma adoração verdadeira. Quando a nossa vida estiver completamente entregue no altar do Senhor, toda a nossa vontade, nossos planos, desejos, tudo que temos, recursos, nossa família, nosso coração, nossa mente, entregamos nas mãos dele. E aí daí vai fluir uma adoração verdadeira. Nós estamos em plena comunhão com ele. Amém? Você gostaria de ser esse adorador? Você gostaria de se propor a buscar cada dia mais o Senhor, para que a gente atinja esse nível, colocar a nossa vida no altar do Senhor? E aí, quando fazemos isso, a nossa adoração não será mais em períodos específicos, em dias específicos, nem em locais específicos. Não vamos adorar a Deus 3 vezes por semana na igreja. Não vamos adorar a Deus só de manhã em casa. Você vai fazer o seu culto, você vai sair, Jesus vai sair com você. O Espírito Santo vai acompanhar você durante todo o dia. Então, a nossa vida será uma vida de adoração. Você quer isso? Esse é o seu desejo? Então fique de pé e vamos orar.